Aí tem muita gente que fala, mas se eu sou inocente eu vou até o fim. Mas não sei o quê. Mas, cara, ninguém sabe o que é você... Eu não sei o que é ser Michael Jackson e ter a responsabilidade, uma gravadora nas suas costas, uma produtora, todo mundo falando, Você, bicho, como qualquer pessoa, ter uma acusação de pedofilia é uma coisa muito grave, né? Porra, Ainda mais cara. você tá ali no que ele tava fazendo. Não, e os caras falaram, olha, paga e você tá livre. Ele pagou. E aí, isso tem até uma importância histórica, porque a partir desse ponto, a lei muda. Você só vai poder pedir agora uma indenização se você provar que ele é um criminoso. Então, o que acontece? Ele faz esse acordo. O fato dele fazer o acordo não garante ele não ser incriminado. Ele continua sendo investigado. E aí a investigação fala, olha, não encontramos nenhum traço, nenhum vestígio. Não dá pra gente prosseguir e transformar isso num processo. Ponto. A lei muda. 10 anos depois, o mesmo promotor, o mesmo psicólogo, a mesma equipe move de novo. Então é a mesma equipe, pouca gente sabe, é a mesma equipe. E aí dessa vez, não adianta a família pedir dinheiro, eles vão ter que provar que o Michael fez alguma coisa. Então é quando o Michael é julgado, o primeiro caso é reaberto, então todas as informações do primeiro caso vêm à tona. Todas as pessoas que nesse ponto já tinham 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, e que algum dia depuseram quando era criança, são chamadas de novo. Então, qual é a questão? Em 93, esses caras que hoje estão no documentário, em 93 eles foram lá e defenderam o Michael, eles tinham 9 e 11 anos. Eles falaram que não aconteceu nada. Eles tinham 11 e 13 Mas espera, anos. os pais acusaram e eles negaram? Não. Esquece quem estava acusando. A polícia chegou e falou, chama tudo que é criança que já conviveu com o Michael. Uhum. Então esses caras são crianças e falam e defendem. Em 2003, quando volta a situação, volta a acusação, em 2005 vira um processo, um desses caras volta lá por livre e espontânea vontade e defende de novo. E aí o Michael é inocentado de todas as acusações. Uma coisa que pouca gente sabe, porque só foi liberado, é um documento que, segundo a lei, não pode ser liberado antes da pessoa falecer, é que o Michael foi investigado por 20 núcleos diferentes do FBI por 10 anos. Ele teve sigilo telefônico, virtual, bancário. Quando entraram em Neverland, eles levaram computadores, HDs, notebooks. Eles investigaram e concluíram, esse cara não tem um perfil criminoso. Não há nada que possa ligar esse cara a esses crimes. Ponto final. Então, acabou. Só que acabou. Nunca mais o Michael... nunca mais vai ser liberado isso aí. Isso sempre vai ser um ponto na vida dele, na história dele. E as acusações que tinham era que ele chamava essas crianças pra Neverland e abusava delas ali. Na verdade, assim, nunca teve uma descrição de um ato sexual... Não, um deles chegou a dizer que houve uma tentativa de sexo oral. Uhum. Mas, por exemplo, no processo, tinha lá o Michael... o Michael me deu bebida alcoólica. E aí foi comprovado que não. O Michael me mostrou revista pornô. Aí foi comprovado que não. Sabe? E assim, a forma que foi comprovado era a forma mais estúpida. Porque eram, sabe assim, a criança se contradizendo, mas é uma criança, não sei o quê, mas, cara, não é que eu perguntava que cor era o copo, que é uma coisa que você pode esquecer. Desde que cor era o copo e que cor era a bebida, até a circunstância, o local, como foi. Então, o Michael foi inocentado de tudo, mas a imagem nunca mais ia voltar. E você, como conhecedor e fã, qual era o real motivo dele querer estar sempre perto de crianças lá? Cara, era de repente uma infância que ele eu não tenho uma certeza, né? Porque, cara, eu não posso falar. Sim, mas eu acredito que seja muito parte de uma situação de... eu percebo que tem... Eu já vi outros artistas, cara. Você pega, tem tipo... Você já encontrou a Xuxa? Já vi. A Xuxa, ela tem um ar... Não vou dizer que é infantil, mas ela tem um ar meio de preservar uma parada meio, sabe? Uhum. Eu acho que é um lance de... É a forma que a pessoa cria. Porque você é apedrejado de um lado do outro e você meio que cria aquilo como, cara, eu vou viver nesse lugar aqui
E eu eu vou viver com essas crianças aqui. Porque, leva a criança. Cara, ele cresceu. Esse cara que me levou pra conhecer tudo de Neverland, as principais fotos que tem do Michael com crianças em Neverland são com os filhos, afilhados e sobrinhos dele. Cresceram em Neverland, se tornaram funcionários de Neverland. Tem uma série de pessoas que defendem o Michael, sabe? Adultos hoje que defendem. Os sobrinhos do Michael viviam em Neverland. Então, tipo, criou-se uma história de que toda criança que foi lá depois processou o Michael, ou toda criança tem uma história. E não é. Tanto que, cara, quando a gente ia ter show nos Estados Unidos e foi adiado por causa da pandemia. Só que eu já tinha ido lá pra fazer rádio, TV, divulgar. E os caras lá, tipo, as opiniões são meio a meio, mas é meio que passional a parada. E aí os caras vinham, mas e aí, como é que é isso? O show, o show acusado, o cara é pedófilo e tal. E, teve um dia que eu cheguei e falei, cara, só uma pergunta. O mundo inteiro inveja o sistema jurídico americano. O mundo inteiro fala que a FBI é a maior força da inteligência, que vocês têm um sistema foda. Você tá querendo me convencer que um moleque com 9 anos conseguiu enganar psicólogo, investigador, promotor, advogado. Ele enganou todo mundo pra defender o Michael. Aí esse mesmo cara, com 20 e poucos anos, engana de novo todo mundo, pra agora, com 40 e pouco, ele falar, não, na moral, fui abusado. Eu falei, alguma coisa tá errada. Porque ou esse cara conseguiu enganar vocês 2 vezes, ou vocês estão sendo enganados agora. Não tem como ser diferente disso. Aí os caras ficam meio... Porque às vezes é isso que você falou. A gente recebe, abusou. Então abusou. E você nem se aprofunda muito. Não, cara. E assim, o próprio documentário perdeu força. O documentário saiu, foi uma bomba. Cancela o Michael. Para de tocar o Michael. Tira. Não toca mais aqui. E o quanto isso interferiu na cabeça dele, assim? Do Michael? É. Total. Todo mundo que convivia com ele falou que ele nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. E assim, quando ele foi acusado pela segunda vez, tem gente que fala, você foi acusado porque você continuou trazendo essas porcarias, essas crianças pra vir aqui pra se divertir e tudo mais. Só que esse garoto que acusou na segunda ocasião, esse garoto, ele entrou na vida do Michael por quê? Porque ele mandou mensagem. Existe uma instituição chamada Make-A-Wish, que é uma instituição muito respeitada. Sim. E esse menino tinha um câncer. E aí ele foi nessa instituição e ele disse que o sonho dele, o último desejo dele era conhecer o Michael. Então essa Make-A-Wish, que já tinha uma relação com o Michael, porque levava crianças em estado de algum estado de doença ou tudo mais para conhecer Neverland, conseguiu chegar ao Michael. Então o Michael conhece esse menino primeiro por isso. E aí esse menino, a família começa, a gente quer ir visitar, Então a entrada acontece dessa forma, e isso existem relatos da própria família confirmando isso, que depois eles mudam o relato, que isso também é uma coisa muito comum. A galera tem um relato, aí muda de novo. E aí, tipo, isso é um lance que eu penso assim, a gente tem que deixar claro que, cara, não importa. Se alguém chegar e falar, olha, eu sou vítima de um abuso, tem que ser ouvida. A pessoa tem que ser ouvida. Não importa se eu gosto do Michael ou não, tem que ouvir essa pessoa. Porque... E tem que se investigar, né, pra saber se... tem que ser ouvida e tem que ser ouvido sério. Então, quando saiu o documentário, eu assisti e eu fiquei mal. Eu falei, mano... Será? Eu falei, não é possível. Eu não conseguia acreditar, mas eu falava, cara, o que motiva esses caras? Não é possível. Será? E aí os caras fizeram o documentário muito também apoiado que não, porque agora tem o movimento do Me Too, agora vai surgir uma porrada. Não surgiu ninguém. E aí, mas a gente não ganhou nada para gravar o documentário. Não ganhou para gravar, mas ganhou com a venda. O documentário foi vendido para mais de 130 países. Então, cara, 130 países que compram o documentário. Aí vai descobrir, um tá falido, deve mais de 1 milhão para o governo. O outro tem uma empresa de recolhimento de lixo, tá devendo não sei quantos milhões em impostos. Então você já começa a pensar, ok, a vida desses caras não tá indo muito bem. Não é só um motivo... porque eu quero falar a verdade. E aí, quando se pega o documentário para ver mesmo, aí tem uma porrada de furos, de informação, de dados, de local. Ele chegou a desenvolver algum tipo de depressão por causa disso? Sim. Ou se... Teve e assim, a galera... Grave, né? Então, cara, o que acontece? A galera que trabalhava com ele falou que na primeira acusação,
Em coisa de um mês, ele falou que eles falaram que o Michael virou outra pessoa. Porque o Michael, ele sempre foi muito... Embora o Michael tivesse a agenda dele e a vida do Michael, cara... Uma coisa besta que me falaram que eu nunca tinha parado pra pensar. Os caras viajam pra fazer um show. Chega no... Ah, vamos pro Brasil. Chega no Brasil, não dá pra equipe ficar no hotel do Michael. Porque no hotel do Michael, o Michael vai ficar na suíte presidencial, que é lá no topo. Vai ter 1000 fãs do Michael que vão passar a madrugada inteira cantando Billie Jean. E o resto da equipe não vai conseguir dormir. Então, o Michael, ele tentava ser o mais próximo possível que fosse permitido. Uhum. Então eles perceberam que em um mês o Michael mudou, cara. Ele se tornou uma pessoa mais triste, era difícil. Então tem uma passagem que eles falam que eles faziam brincadeiras internas para meio que dar uma alegrada. E sempre, esse assunto... Entramos no estádio, esse assunto morre. Porque pensa, o cara ouvindo um monte de coisa sendo falada dele e ele tem que subir no estádio e fazer show para 100 mil pessoas. Aí sai, ouve um monte de merda, 2 dias depois sobe. É um bagulho desgastante. E aí eles falam que nesse período, certamente, ele desenvolveu uma depressão. Tanto que essa turnê acaba com ele indo para uma clínica de desintoxicação, porque dizem que chegou num ponto que, tipo, era um remédio para depressão, um remédio para dormir, remédio para apetite. Então... Ele tem alguma história com droga? Não. Com droga, não, mas assim, ele se viciou. Primeiro caso. Drogas assim, ilícitas, né? Drogas ilícitas, mas o primeiro caso que tem é quando ele sofre o acidente da Pepsi, que queima o cabelo. Ele queimou a cabeça. Ele precisou fazer aquele tratamento do balão. Sabe? Onde que eu vi? Tem em algum documentário isso, não tem? Tem no YouTube essa imagem também. Ele queimou de... Cara, você vê o couro ali. E aí o tratamento do balão consistia em botar um balão murcho, encher de soro para o couro produzir pele nova. Nossa. Então, morfina. Imagina você sentir aquilo ali. E era um tratamento que expandiu a pele, tira a pele queimada, fecha, põe o balão. Então, ele viciou. O primeiro caso do vício se dá ali. E aí, tipo, a gente tá falando de um artista de alta performance, de um período que não se sabia o que era alta performance. Sim. Então o cara arregaçava de dançar no show usando um sapato mocassim. Hoje a galera, mete um tênis que só te faz, parece que você tá flutuando. O que também é um dificultador, porque o caso do Michael é um sapato do mais... Por mais que você gaste, fala, eu tenho um sapato da mesma marca. É um conforto maravilhoso, mas qualquer tênis que você pegar de corrida aí, de qualquer marca, é melhor. Você tava falando nesse quesito de cirurgia aí, tem uma outra dúvida que muita gente tem, que é o lance da mudança de pele. Isso é vitiligo mesmo. Mas assim, ele acelerou um processo que aconteceria já ou não? Então, não se tem uma certeza de que ele acelerou, mas pelo que conta a enfermeira, pelo que conta a galera, realmente ele acelerou o processo porque chegou um ponto que não tinha como voltar, não tinha mais retorno aquilo. E muita gente pensa que ele era branco. Ele não era branco, ele era manchado, na verdade. Ele tinha manchas no corpo todo. Acho que numa vinda dele pro Brasil, tem um vídeo no YouTube que falam que quando ele abraçava as pessoas ficava muita maquiagem, né? Não, cara, tem várias fotos que ele abraça a pessoa sai, aqui fica maquiado. E aí... Então você imagina o trampo que era pra esse cara sair pra qualquer lugar. Ah, cara, então eu fico... de ter que se maquiar inteiro. Aí eu fico pensando isso. Tudo colabora pro cara criar uma Neverland. Sim. Porque, bicho, eu tô aqui, eu recebo quem eu quero, eu tenho meu cinema. Cara, de longe não é o cenário mais feliz pra alguém. Sim. Sabe? O cara lá que me levou, o cara que eu conheci tudo, ele falou... eu não sei, eu tô no estágio, vi que um Neverland na minha vida ia ser tudo que eu precisava. Cara... que ver gente, ficar lá, vejo meus bichinhos, dou uma volta na montanha-russa, subo lá no topo, fumo lá, vendo todo mundo. Você sabe o que ele fala? Porra. Ele fala que às vezes o Michael falava que queria acordar de um jeito especial. Então, o jeito especial, todo mundo já sabia o que era. Tipo, eu quero acordar às 10 horas da manhã de um jeito especial. Então, o trem saía de lá do início, porque tinham as estações. A estação zoológica, a estação cinema, a estação parquinho. Tinha várias estações. E a estação final era perto da residência. Então, quando o trem chegava perto da residência, e o quarto do Michael ficava no térreo, não ficava no segundo andar, ficava no térreo. Aí o trem começava... Tocava o trem,
E antes do trem tocar, os tratadores já estavam com os animais passeando. Porque o Michael queria acordar, abrir a janela e ver os animais. Você vai falar que isso não é um cenário mais feliz? Pra Pelo pessoa? amor de Deus, Eu maravilhoso. aqui olhando mano. Bárbara e Gabriela todo dia. Não, Você vai falar que pelo eu amor não de quero Deus. um trem. Mas, bicho, pensa que alegria. Aí elas você olhando pra minha acorda... cara, você não queria um leve Não, na vida? aí você acorda, toma o teu café da manhã, e aí você pega e fala, puxa, que legal, o pessoal da... Não vou fazer propaganda, mas pá, o pessoal do estúdio tal mandou o filme que estreou semana passada. Porque era assim, ele tinha os filmes de acordo com o que estreava. porque tinha um cinema em casa. Ah, vou pro meu cinema. Ai, cansei do cinema. Pô, tenho 30 fliperamas. Bicho, então... E você nunca mais volta pra realidade. Você E não a gente volta. chorando que não paga mais meia, né? Cara, você nunca mais volta pra realidade. É. Mas, ao mesmo tempo, o cara fala que várias vezes o Michael acordava, saía na porta da casa e ficava 20 minutos, às vezes mais, olhando pro nada, assim. Como se, tipo, esperasse alguém. E ele falou que isso era um bagulho que fazia... Cara, cortava o coração dos funcionários. Porque o cara era muito Sério, solitário. ele é sozinho, ficava assim... É. Ele conta que Viajando. teve ocasiões que porque os funcionários amavam o Michael, cara. Ele conta coisas incríveis. E ele fala que teve ocasiões dos funcionários se organizarem e fazerem festa surpresa pra ele. Porque a parada era muito solitária. Que a família já não... Não ia... porque tem um lance dele ser testemunha de Jeová, então a família não comemorava o aniversário. Ele se desligou, lá no início dos anos 80 ele se desligou. Mas Ele a tinha família- religião? Então, ele foi testemunha de Jeová há muito tempo. Ele Depois. chegou a sair de porta em porta pra pregar. E aí ele se desligou, no final dos anos 80, ele se desligou da religião. E ele passou, segundo muitas pessoas que também já falaram desse convívio com ele, ele passou a buscar informações e ler muito a respeito sobre outras coisas.